Olá pessoal, tudo bem? Retomando então os nossos estudos de Direito Constitucional, cumpre-nos agora, após falarmos do artigo 1º, do artigo 2º e do artigo 3º e 4º da Constituição Federal de 88, vamos então entrar na parte dos direitos fundamentais, né? Que vem ali previstos a partir do artigo 5º da Constituição Federal, né? Para nós, então, nesse semestre, cabe a análise do artigo 5º. A partir do ano que vem, vocês continuam com a análise dos demais dispositivos que tratam aí dos direitos fundamentais e depois vão estudar os poderes do Estado, né? Vamos estudar a organização administrativa, territorial, né? Vão estudar as demais partes aí do nosso texto constitucional, ok? Essa parte nossa é uma parte introdutória, né, pessoal? E antes da gente entrar nos direitos fundamentais, nós precisamos fazer a análise de algumas questões teóricas a respeito desses direitos, né, desse tipo de direito previsto na nossa Constituição Federal. Então, fazendo essa análise, né, da teoria geral dos direitos fundamentais, né, o que compõe aí o material de vocês, numa parte intermediária aí, antes de chegarmos à análise do artigo 5º propriamente dito, né? Então, vocês têm aí no material alguns slides que tratam da teoria geral dos direitos fundamentais e depois lá no slide 293 a gente entra para tratar dos direitos fundamentais em espécie, né? Falando então de cada um dos direitos encartados no artigo 5º da Constituição Federal, ok? Primeira questão teórica ainda, quando falamos de direitos fundamentais, é a questão da terminologia, tá? Diz respeito então a esses termos, né? Ao termo direitos fundamentais, tá? Cumpre-nos então, a respeito dessa questão, mencionar que o uso da terminologia direitos fundamentais, ele tem sido feito de maneira indistinta. Ele tem sido feito até de maneira equivocada, né? Muitas vezes. Os direitos fundamentais, eles são chamados aí como se fossem expressões sinônimas, né? De direitos humanos, de direitos do homem, de direitos da pessoa humana, de direitos humanos fundamentais, dentre outras expressões que a gente encontra tanto na doutrina quanto na própria Constituição Federal, né? Nós vamos ver no slide seguinte que a própria Constituição Federal adota uma variedade de termos, né, distintos para definir os direitos fundamentais, ou melhor, para se referir a esse tipo de direito previstos na norma máxima do Estado, previstos na Constituição do Estado e ligados à pessoa humana, ligadas à dignidade da pessoa humana, né? Então, conforme diz aí um pequeno trecho de doutrina recortado do livro do Marmelstein, né? O Marmelstein, ele tem uma obra que chama Curso de Direitos Fundamentais. Para quem quiser estudar direitos fundamentais mais a fundo, essa seria a obra indicada, tá? Porque ele tem um verdadeiro curso, né? É um livro até extenso, no qual ele se debruça, ele se dedica a estudar apenas os direitos fundamentais, né? E é um livro bastante bacana, um livro bem legal, de leitura bem fácil, né? O Marmelstein é um autor que escreve de maneira muito facilitada, de maneira muito atraente, né? Trazendo vários exemplos, vários casos práticos aí para ilustrar as lições dele, né? Então, no seu livro Curso de Direitos Fundamentais, falando a respeito da terminologia, né, desse termo direitos fundamentais, menciona o Marmelstein que ultimamente tem havido uma verdadeira banalização do uso da expressão direitos fundamentais, tá? No sentido aí de mencionar o autor que de maneira variada, né, trata-se desses direitos, ou melhor, denomina esses direitos através de várias expressões distintas, através de várias expressões variadas que são empregadas muitas vezes de maneira equivocada, de maneira a banalizar a expressão, né, quando quer se referir a outros tipos de direitos,
como por exemplo os direitos humanos, né? Que nós, como já comentamos, direitos humanos são os direitos previstos em tratados internacionais, ou seja, direitos que estão ligados também ao ser humano, à dignidade da pessoa humana, mas com aceitação em todo o mundo, né? E não apenas restrito a um Estado ou à Constituição do Estado, ok? E ainda falando da terminologia, né? Nós destacamos para vocês que além dos termos direitos e garantias fundamentais que a Constituição traz lá no título 2, né? Constantes então do título 2 da Constituição Federal, a própria Constituição, o próprio legislador acabou também banalizando a expressão, né? E utilizando de uma variedade de termos, uma variedade de terminologia para definir direitos fundamentais, muitos desses termos colocados de maneira equivocada, né? Mas que, em outras palavras, quiseram se referir os legisladores, né, aos direitos fundamentais, esses que a gente passa a tratar a partir de agora e que logo na sequência nós vamos definir o que seriam então os direitos fundamentais, tá? Por enquanto nós estamos falando desse termo, né, dessa terminologia, dessa variedade de terminologia empregada e muitas vezes de maneira equivocada, né? Quando o legislador deveria ter apenas se referido a direitos fundamentais ou garantias fundamentais. E nós vamos também agora, né, nos próximos slides, explicar a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais, né? Mas o legislador ele empregou no próprio preâmbulo a expressão direitos sociais e individuais, querendo se referir aos direitos fundamentais. Ele emprega também lá no capítulo 1, né, do título 2 da Constituição, as expressões direitos e deveres individuais e coletivos, quando queria referir-se aos direitos fundamentais, individuais e coletivos, né? Os direitos de um indivíduo, os direitos fundamentais cabíveis a uma coletividade de pessoas, a uma coletividade de indivíduos, tá? Então, o que o legislador quis dizer lá no capítulo 1 do título 2, quando menciona direitos e deveres individuais e coletivos, são os direitos fundamentais, né? Depois, no artigo 4º, inciso 2, no artigo 5º, parágrafo 3º e no artigo 7º do ADCT, o legislador empregou a expressão direitos humanos, né, como uma expressão sinônima, né, querendo se referir a direitos fundamentais, então, como nós já destacamos, de maneira equivocada, né, mas querendo então se referir aos direitos previstos na Constituição ligados à pessoa humana. Okay? Depois, o artigo 5º, no inciso 41, fala de direitos e liberdades fundamentais, querendo se referir aos direitos fundamentais, né? O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B, o legislador constitucional mencionou direitos civis, querendo referir-se aos direitos fundamentais, né? Os direitos garantidos a todos, né? Mas na Constituição Federal, então deveria ter denominado de direitos fundamentais. Depois, no artigo 17, direitos fundamentais da pessoa humana, é uma outra referência que o legislador faz aos direitos fundamentais, né, usando de uma outra terminologia. Depois ele emprega no artigo 34, inciso 7, a linha B, a terminologia direitos da pessoa humana, querendo referir-se aos direitos fundamentais. Depois, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, menciona lá, né, nas cláusulas pétreas, os direitos e garantias individuais, querendo se referir aos direitos fundamentais. Depois, no 136, parágrafo 1º, inciso 1, o legislador empregou apenas a expressão direitos, né, como uma expressão sinônima, ou melhor, querendo se referir aos direitos fundamentais, esses previstos na Constituição, ligados à pessoa humana, ligados à dignidade da pessoa humana. E por fim, encontramos lá no 208, parágrafo 1º, as expressões direito público subjetivo, né, como também mal empregado pelo legislador como uma expressão sinônima de direitos fundamentais, tá? Então, quando nós falamos que a terminologia ela é banalizada, o próprio legislador usa uma variedade de termos para referir-se ao mesmo tipo de direito,
né, para se referir aos direitos fundamentais, então de maneira muitas vezes até equivocada, de maneira indistinta, quando na verdade há distinção quando falamos de direitos fundamentais e direitos humanos, né? Então, nesses termos, trazemos desse modo para vocês, demonstrando que o emprego da terminologia, quando queremos nos referir aos direitos fundamentais, eles têm sido feitos de maneira equivocada. Porque o mais apropriado seria referir-se a esses direitos constantes da Constituição do Estado, ou seja, presentes na norma máxima do Estado, né? E direitos que estão intimamente ligados à ideia da dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, né? Porque os direitos fundamentais eles surgiram com essa finalidade de controlar o poder dos monarcas, né? O poder que até então era absoluto, tá? E então, quando quisermos nos referir a esses direitos que são previstos na norma máxima do Estado, previstos na Constituição, direitos garantidos aos seres humanos, ligados à ideia de dignidade, de garantir a esses seres humanos uma existência, uma convivência mais digna no seio do Estado, nós estamos falando de direitos fundamentais. Então devemos empregar o termo adequado, o termo mais apropriado, que seria esse, né? Referir-se a esse tipo de direito, devemos chamá-los de direitos fundamentais, ok? Feitas essas considerações, volto aí no próximo vídeo para falar então da definição, né? O que são esses direitos fundamentais, procurando aí conceituá-los e trazendo duas definições da doutrina, né? Para ilustrar isso que nós estamos falando, e depois analisar outras questões como a positivação deles na Constituição Federal, ok?